Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Muy bien, hoy vamos a seguir con nuestro estudio, nuestra meditación sobre las bem-aventuranças, que está escrito em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos juntos aprender de lo que disse Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Vamos poner em pantalla. Hoje será a sétima bem-aventurança. E que disse a sétima bem-aventurança? Mateus 5, 9. Disse assim: Bem-aventurados los pacificadores, porque ellos serão chamados hijos de Deus. Bem-aventurados los pacificadores, porque ellos serão chamados hijos de Deus. Que maravilha, não? Quem são chamados hijos de Deus? Los pacificadores. Estas pessoas pacificadoras são pessoas que encontraram a paz. E porque encontraram a paz, podem dar paz. Verdade? Porque imagine se eu não tenho paz com Deus, e depois esta paz com Deus me hará viver em paz com os demais. Como que se eu não tenho esta paz, puedo dar paz? Como puedo dar paz a um coração triste e abatido se eu não estou em paz com Deus? Como vou levar paz para um hogar destruído se eu não tenho paz? Estas pessoas são pacificadoras porque elas hicieron a paz com Deus. Uma vez que uno recebe a paz de Deus, uno poderá dar. E eis o que disse aí estes textos que vamos a meditar, tanto Romanos como Colossenses. A paz empieza com Deus. Vamos a ler Romanos capítulo 5, versículo 1, juntos, verdade? Juntos abramos a Bíblia, Romanos. Hoje vocês vão a recorrer um pouco mais a palavra. Eu não vou pôr o texto completo, vou pôr apenas as referências, de acordo? Por isso tenha sua Bíblia. Romanos 5 disse: justificados, pois por la fé temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. Aleluia. Jesus nos hace a paz com Deus. Quando o homem não tem a Cristo, ele anda sem paz. Ele não tem paz com Deus. Ele anda huyendo de Deus. Porque ele sabe que a ira de Deus está contra ele. Ele sabe que está em peleia com Deus. Sua consciência lhe mostra que ele está errado, que lhe falta algo. Por isso as pessoas vivem a buscar algo espiritual, e muitas delas vezes busca em lugares equivocados. Buscam paz. Há gente que intenta ter um pouco de paz haciendo uma limosna. Há gente que incluso intenta ser a paz participando de um culto. Pero um culto apenas não lhe pode dar paz.
Há pessoas que vão ao culto e depois chegam em casa e estão sem paz. Há pessoas que dão limosna e se sentem em paz com sua consciência, mas depois já se encontram mal novamente. Não têm certeza da salvação. As pessoas não têm certeza do porvenir. Têm medo da morte. É natural que uno tenha medo da morte, pero o creyente que hizo a paz com Deus, ele sabe que a morte será uma porta de entrada para a eternidade com Deus. Por isso, tenha paz. Enfrenta a morte em paz. Enfrenta os problemas em paz, porque não está solo, mas Cristo está com ela. Você vê que há pessoas que enfrentam a morte distinta da outra. Há pessoas que enfrentam a perda diferente uma da outra. Enquanto alguns pensam que tudo se acabou e nunca verá mais seu ser querido, ele que tem paz com Deus sabe, um dia nos veremos. Hasta luego, um dia nos veremos. Tem paz, porque isso a paz com Deus, ele sabe. Ele sabe que através da obra de Jesus, a obra de Cristo em la cruz, lhe ha hecho a paz com Deus, lhe ha perdonado, lhe ha lavado, lhe ha purificado, e agora ele não está mais em inimistade com Deus, mas em amistade com Deus. Aleluia. Imagine-se ser amigo de Deus, ter a Deus como seu aliado, ter paz com Deus, ter a Deus a seu favor e não contra Deus ter. Mas isso vem da obra de Cristo. Quando eu miro para a cruz de Jesus e creio em sua obra redentora, transformadora, Ele me lava de meus pecados e me dá paz. Ele me limpia. E quando Deus me mira, não me mira mais como um inimigo. Pois não pense que Deus é amigo del pecado, que Deus é amigo de los pecadores, como dizia os fariseus, este Jesus é amigo de pecadores. Não, ele não era amigo de pecadores, ele estava ali com aqueles pecadores para ser la paz de Deus com Deus. E muitos destes pecadores se converteram ao ouvir e ao ver o exemplo de Cristo, verdade? Ao ouvir a palavra e ver o exemplo de Jesus, como Zaqueu se converteu, cambiou. Zaqueu recebeu a paz, reconciliou com o Senhor, se reconciliou. Jesus disse: este também é um filho de Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Amém? Também outros mais que através de Cristo foram redimidos. E nós outros que hemos creído, aunque Jesus não esteja fisicamente aqui, sua obra foi hecha. Ele disse: consumado está. Ele que crê e for bautizado será salvo. Ele que crê em minha obra, ele que deposita sua fé em minhas palavras, ele que hace minhas palavras, ele que vive a fé, estes serão salvos, estes têm paz. Amém? Foi o salmo que preparamos? O outro versículo, qual é? Colossenses, perdão. Vamos a ler. Colossenses está um pouco mais adelante. Vamos a ler Colossenses. Está aí para adelante. Você vai passar Coríntios, Efésios, Filipenses,
Colossenses 1, del 19 al 20. Disse aí, Colossenses 1, 19 al 20, disse assim: porquanto agradou ao Padre que nele habitasse toda a plenitude, e por meio de ele, de quem? De Jesus, reconciliar consigo todas as coisas, assim las que estão em la tierra, como las que estão em los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como temos la paz com Deus? Mediante la sangre, la expiação del pecado. Não há paz sem o perdão de los pecados. Não há paz sem o perdão de los pecados. E o perdão de los pecados vem por la sangre, por la obra de Cristo. Uno não logra perdão de pecado com caridade. Uno não logra perdão de pecado por buenas obras. Eu necessito crer em Cristo, em la sangre de Cristo derramada, em la obra que foi hecha em la cruz. Cristo em la cruz murió por mim, pecador. Levou o castigo sobre si, o castigo que seria sobre mim. Eu merecia o castigo. Normalmente as pessoas dizem: não mereces sofrer, tu não mereces passar por isso. A Bíblia diz que nós outros merecemos, sim, todo o sofrimento. Mas por causa de Jesus, quando eu creio em Jesus, então eu me castigo. Jesus se lo llevou em la cruz. Por isso, as pessoas têm uma forma de falar que a vezes é inconsciente, não? Eu estou pagando meus pecados com este sofrimento. Eu tenho este marido por causa de meus pecados. Eu perdi o trabalho por causa de meus pecados. Deus, isso aqui é para que eu pague meus pecados. É verdade que há quienes elegiram mal, foi um pecado. Se portaram mal no trabalho, foi um pecado. Mas este sofrimento não vai pagar o pecado. Solo Jesus pode livrar-nos do pecado. Por isso, que o ser humano só encontra paz quando vuelve sua fé em Cristo. Há quienes dizem: pastor, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho paz. Eu posso dormir. Eu tenho lutas, mas eu tenho paz. Eu não tenho temor mais da morte. Eu não tenho mais medo como antes. E isso é resultado da obra de Cristo que lavou seu coração. Amém? Solo por Ele, em Ele está toda a plenitude da salvação. Nada você pode fazer, nada puedo eu fazer para salvar-nos. Há quienes vivem repetindo uma frase equivocada. Não, Jesus hizo a parte dele, agora tu tens que fazer a tua. Não, para a salvação, Jesus já hizo todo. O que me toca a mim é crer em sua obra. E claro, se eu creio em sua obra, eu vou a dar frutos. Que é este aqui, os pacificadores.
los embajadores de la paz, los que foram lavados e redimidos, transformados, foram lançados no mar del olvido, suas culpas. Estes agora são proclamadores de la paz. Amém? Espero que isso haja acontecido com você. E se isso não aconteceu, nesta manhã vamos orar para que aconteça. Para que você se rinda a Jesus. Ó Deus, eu quero paz. Eu quero paz dentro de mim. Você vê que há pessoas que vão a lugares, não, onde há tranquilidade para buscar uma certa paz. Pero quando você tem a Cristo, independentemente de onde você está, você vai ter paz. Amém? Bueno, vamos ao segundo tema, ao segundo ponto. La paz contínua em nosso interior. Ou seja, não é uma paz momentânea, não é uma paz de acordo às circunstâncias. É uma paz contínua, é uma paz permanente. Você tem esta paz permanente? Ou quando as coisas se põem negras, se põem difíceis, esta paz se vai. Esta paz não depende de quanto uno tem no banco. Esta paz não depende do diagnóstico médico. Esta paz não depende se o hijo está em um bom caminho ou um mau caminho. Isso não vai quitar a alegria da salvação, a paz deja com Deus. Isso não vai roubar. Os problemas, sim, vêm a preocupar-nos, vêm querer roubar nossa paz, vêm, mas não pode. Não pode. Não pode porque nem o luto pode quitar nossa paz. Temos pessoas aqui que perderam um familiar nestes dias. Mas estou seguro que estas pessoas estão em paz. Se aquele familiar era convertido ou se aqui não. Se não era convertido, não está em paz porque levou a palavra para ele. E se és convertido, mais todavia, porque sabe que nos encontraremos pronto. Amém? Nos encontraremos, papá, hijo, hija, neto, amigo, nos encontraremos pronto em la glória. Veja a ventaja de conhecer a Jesus. Que diferença de haver tenido paz, de haver conhecido al Salvador. Que maravilha, verdade? E vamos então ao primeiro versículo. Vamos a poner aí novamente. Colossenses 3, 15. Colossenses 3, onde estávamos lendo, verdade? Colossenses 3, 15. Disse aí Colossenses 3, 15. E a paz de Deus governe em vuestros corações, que em si mesmo fuisteis chamados em um solo corpo e sed agradecidos. Veja bem, a paz de Deus governe nossos corações. Ou seja, não é algo apenas hoje, não é apenas um dia, uma semana. Deus governa, a paz governa nossas vidas, em todo instante. Não quer dizer que a ansiedade, a preocupação não queira, que uno não sienta. Uno siente. Sentir ansiedade, sentir tristeza, sentir decepção, todos sentimos porque somos seres humanos. Mas quem governa
quem governa, quem está no controle, não é a ansiedade, não é o ódio, não é nenhuma destas coisas, mas é a paz de Deus que governa, porque por ella fuimos chamados, por Cristo que é o Rei de la paz, o Príncipe de la paz, como diz em Isaías. Ele é chamado Príncipe de la paz, e se eu creio nele, eu tenho que ter paz, caramba. Não é verdade? É algo, se eu tenho a ele, eu tenho a paz em meu coração, em meu ser, em meu viver. Vamos ao outro versículo que está em Filipenses, não? Umas horas antes. Filipenses 4, não? Filipenses 4, olha, o 15 está em cima, não? É que lá a editora que se equivocou aqui, nossa editora, que está aí, a editora Valéria, que me está ajudando aqui. Passa. Filipenses 4, 4. Disse assim: regocijaos en el Senhor sempre. Quando? Sempre. Outra vez digo, regocijaos, tenha paz sempre. É uma ordenança isso, não? Isso aqui é um mandamento, não é opcional. Eu devo estar contente em alguns momentos solo. Tenho paz solamente em alguns instantes, destellos, nada mais. Não. Sempre é uma ordem. Sempre os digo, reitero, regocijaos sempre. Regocijaos sempre. Vuestra gentileza sea conhecida de todos os homens. O Senhor está cerca. Por nada esteis afanosos. Ou seja, viene el afã, mas não lhe vai dominar. Se não sejam conhecidas vuestras petições delante de Deus, em toda oração e ruego, com ação de graça, ou de graças. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vuestros corações e vuestros pensamentos em Cristo. A paz de Deus nos guardará de toda malcriação, de todo descontrole, de toda soberbia, de toda ansiedade, de todo afã. A paz de Deus. Esta paz não vem de uma pastilha para dormir. Me sinto sem paz. Vou ingerir aqui umas 3, 4 pastilhas desta para dormir, a ver se tenho um pouco de paz. Não. Não vai resolver. Não vou fazer um viagem a Cancún. Muito bello, Cancún, verdade? Aquele mar Mediterrâneo, muito bello. Vou a Miami Beach. Vou a Copacabana, que sei eu. Vou a la montanha, solo, allí vou ter um pouco de paz. A paz é algo que Cristo nos dá. Solo Deus nos dá. Solo Deus nos dá. Há pessoas que estão em uma casa luxuosa, coberto de ouro. Mas será que tem paz? Lo dudo. Há pessoas incluso que vivem a trabalhar para ver se oculta a paz. Vive a ostentar para ver se oculta a falta de paz. Para ver se oculta a desesperação. Para que não se acuerde de que és um pecador e que está muerto. Que não há salvação para ele. Então, sim, há que aproveitar bastante a vida aqui neste mundo, porque é muito cortita.
É muito cortita a vida neste mundo. E como não tem a paz de Deus, não tem a certeza da salvação, então há que buscar aproveitar lo máximo. O terceiro ponto que devemos de aprender com esta bem-aventurança é que a paz se estende com a verdade. Ou seja, eu tenho paz, você tem paz. Então, somos embaixadores desta paz. E como levaremos a paz de Deus para as pessoas? Hablando-lhes a verdade. Hablando-lhes sobre o Evangelho. Hablando lo verdadeiro, aunque isso pueda desagradar a alguns. Ser embaixadores da paz não é concordar com ele errou. Ser embaixadores da paz não é tapar o sol com a mão assim, as mãos com os dedos abertos. Não quero. Não querer ver o problema, não querer ver o pecado, não voltear o rosto para o que está mal dentro da igreja ou dentro da casa. Não. O que está mal se deve falar com verdade. O Evangelho é o Evangelho da paz. E qual foi o primeiro discurso de Jesus sobre o Evangelho? Arrepientam-se, porque o reino de Deus está cerca. Arrepientam-se de suas maldades, convertam-se. Não foi assim, não há problema, você está no adultério, no roubo, fornicação, você está roubando, está enganando, mentindo, tendo um comportamento indigno, pero não há problema, eu vou morrer, vou cancelar os pecados de vocês e pronto. Não. Arrepientam-se. Jesus falou com a verdade. Jesus reconciliou a mulher adúltera como? Dizendo: ellos se fueron, pero ve e não peques mais. Jesus não salvou aquela mulher para que ela seguira en el adultério. E lo mismo com nós outros. E lo mismo, e o pecador, ele não vai arrepender-se se você não disse que é pecado. Se você não disse para sua hija, fornicar é pecado. Ter relação com tu novio, ou hijo com sua novia, isso é pecado. Isso não está bem. Isso não está bem. Isso vai atrair maldições para tu vida. Ai, pastor, não podemos falar isso porque a juventude hoje não aceita essas coisas. Isso é mais antigo. Não. A palavra de Deus é a mesma. Ai, pastor, isso se chama legalismo. Eu lhe vou dizer, esses predicadores que hablam que não devemos estar predicando sobre legalismo são umas pessoas minimamente pessoas que não amam ao próximo, minimamente, porque a Bíblia está llena de legalismo. A Bíblia está llena de ordenanças legalistas, como alguns dizem. Isso não é legalismo, isso é palavra de Deus. E se tem a conotação de legalismo, então, bem, é a palavra de Deus. Ser embaixadores da paz é ver um hermano saliendo-se del caminho e dizer: isso não está bem. Isso é amor. É repreendê-lo,
é dizer que está mal. Não é, não é problema meu, haga o que queira. Embajadores de la paz, os que hacen la paz, os que alcançaram la paz, são os que levam a paz para outros também. E levar a paz não é dizer, não há problema, tu eres assim, pero não há problema, Deus te ama igual. Deus te ama igual, tu tens este problema, esta conduta de homoafetivo, tu te drogas, pero Jesus te ama. Isso é mentira, isso não é levar a paz. Como que Deus vai amar uma pessoa que está no pecado? Não há problema, Deus te ama igual. A Bíblia diz que Deus está enojado contra o pecado. Isso que disse, não Deus ama al pecador, pero odia al pecado, não é assim. Tanto é que Deus vai lançar no inferno, você vai ver ali em Apocalipse 21 e 22, os borrachos, os fornicários, os adúlteros, os mentirosos, todos no lago de fogo e azufre. Se Deus ama o pecador, então Deus só o salva e pronto. Não é assim. Deus estará de acordo, então, vai ter que aceitar o pecado, vai ter que aceitar o adultério, vai ter que aceitar a mentira. E Deus é santo, santo e santo. Por isso, necessitamos voltear-nos à cruz, buscar em la cruz, não no sentido de ter uma cruz, mas em la obra que foi feita em la cruz. La cruz em si não salva. La cruz colgado aqui, la cruz na parede, não salva nada. Vamos então ao versículo, porque não é nossa opinião, verdade? É o que dijo a palavra. Veja o que disse Jeremias, capítulo 6, versículo 11. Agora vamos ao Antigo Testamento. Acabou a facilidade. Antigo Testamento. Vamos olhar a Bíblia. Vamos, não seamos perezosos. Jeremias 6:11 diz assim. 14? É 14 aí? Bueno, para aqui vou sacar os anteojos, não, gente. Bueno, Jeremias 6:14 disse assim: e cura la herida de mi pueblo com liviandad, dizendo paz, paz, e não há paz. O contexto é que Jeremias estava dizendo ao povo de Judá: arrepentam-se, deixem seus ídolos, deixem a injustiça, porque Deus vai a castigar. Deus vai trazer o rei do norte e vai destruir os babilônicos e vai invadir este lugar. Mas se vocês se arrependerem, isso não vai passar. Se vocês se corrigirem, volverem à humildade, volverem ao Deus vivo, Deus vai trazer paz. Sin embargo, os falsos profetas diziam: não, este Jeremias não sabe de nada. Este Jeremias não sabe de nada. Deus é bueno, Deus está com nós. Deus é com nós, somos os descendentes de Abraão, nada nos vai passar. Ou seja, eles estavam com leviandade, eles estavam com mentira, com engano. Eles estavam, os falsos profetas, dizendo a mentira para curar aquela gente, quitando-lhe a culpa. Não somos culpáveis de nada. Hacemos nossos sacrifícios todos os dias, sábados. Deus está conosco. Os falsos profetas não trabalham com a verdade. Eles não hablam a verdade. Eles são livianos. Eles são manipuladores. Eles dizem o que a gente quer ouvir.
que não vai acontecer mal, que Deus está com eles, que eles podem quedar-se em paz, que nenhum mal vai vir, pero o mal vai vir se não se arrependem, se não se convertem. Veja o que Pablo dijo, creio que é aqui não, Gálatas não? Gálatas 2, veja o que dijo Pablo em Gálatas 2, sobre os pacificadores, que Pablo era um pacificador, mas esse pacificador não é hablar o que a gente quer, não é llenar el ego de las personas, não é dar palmadita em la espalda. Gálatas está depois de Coríntios, segunda de Coríntios. Isso, está depois de Coríntios. Abra aí. Exato, segunda de Coríntios, depois de segunda de Coríntios. Gálatas 2:11. Não, veja o que disse a palavra. Disse assim: pero quando Pedro vino a Antioquia, lhe resisti, cara a cara, lhe enfrentei, porque era de condenar, pois antes que viesse alguns de parte de Jacob, comia com os gentiles, pero depois que vieram, se retraíam e se apartavam, porque tinham medo de la circuncisão. E disse, e em sua simulação participava também os outros judeus, de tal maneira que a Bernabé foi também arrastrado por la hipocrisia de ellos. Ou seja, dentro da igreja, para você ver que os apóstolos, por mais que eram homens santos, eles tiveram equivocações, e a Bíblia deixa bem claro aqui para que nós outros aprendamos. Primeiro, a não idolatrar a nenhum predicador, a nenhum homem de Deus, porque são seres humanos e podem falhar. Segundo, para mostrar que nós outros não devemos compactuar com o erro de nadie, que seja um apóstolo, um servo de Deus. Se está errado, não podemos compactuar. Não podemos tomar de la mano com este erro. O que sucedia é que Pedro, juntamente com alguns judeus que estavam com eles, comiam com os gentiles, vivia como gentiles. Mas quando chegaram os de la circuncisão, outros judeus, mais, como se disse, mais radicais, mais conservador com a religião judaica, Pedro então começou a portar-se como um judeu radical e incluso apartar-se de los demais hermanos, sendo como que não somos iguais, porque somos judeus, somos diferentes, somos superiores. Não. Pablo, vendo aquela atitude de Pedro, Pablo repreendeu com a verdade. Não está bem isso que tu estás fazendo, Pedro. Não está correto. Ser um pacificador não é agradar a gente. Por supuesto que uno deve ter misericórdia al hablar, uno deve ser educado em hablar, respetuoso em hablar, mas temos que hablar a verdade. Os pacificadores são embajadores da verdade. E a verdade não é o que dijo o professor já na universidade, não é o que dijo o científico A, B, não é o que disse o político, não é o que disse o predicador. A verdade é a palavra de Deus. E só quando nós outros temos a palavra como um guia para nossas vidas, é que nós outros podemos ser embaixadores, os pacificadores neste mundo. Amém? Nós outros temos mais que falar, pero durante a semana estaremos praticando mais sobre este tema. Les parece? Vamos a ver este testemunho que
tem muito que ver com os pacificadores. Vamos a ver, vamos colocar antes da oração. Buenas tardes, pastor. Quería comentar este suceso para mostrar una vez más, perdón que mire para el costado, pero es que lo tengo escrito, para mostrar una vez más que, como dice la Escritura, no está la palabra en mis labios y el Señor ya tiene la respuesta. Tengo 2 sobrinos, uno de corazón, como se dice. El de corazón tiene un almacén en el cual yo trabajo. Y el otro le quedó debiendo y se alejó sin decirle que no podía pagar. Esto obviamente lastimó al del almacén. No por no pagarle, sino que le dolió más que no se presentara y le dijera. Porque él me dijo, tía, si él me dice no pasa nada. En fin, pasaron unos meses. Yo oraba pidiendo al Señor que hiciera entrar en razón al deudor, ya que me sentía en el medio, sin tener yo, sin ser yo directamente, porque no es mío el almacén, pero me sentía en el medio de los dos. Y no quería que esa brecha se agrandara entre ellos. Hoy me levanté, me senté, estaba pensando, y dije, Señor, hoy es el cumpleaños del deudor. Dije, Señor, ¿yo debo hablar con él o qué hago? Y pensando en cómo interceder, mi sobrino de corazón, el del almacén, me manda un mensaje diciendo, tía, me entregó parte de la deuda. Por eso lo que escribí al principio, yo ya tenía una respuesta para mí. No era mi problema, pero me dolía esa distancia y el Señor la cortó. Dios es bueno. Quería comentarles esto, y no sé si les parece bien compartirla con el resto del pueblo de Dios. Buenas tardes. Muito bem, gente. Claro que sim sirve seu testemunho, senhora Anaí, é de que vendo aquele pleito, aquela situação, ela se preocupou em trazer a paz, pero não sabia como fazê-lo. E nisso que ela empieza a orar, meu Deus, se devo falar com um, com o outro, ela começou a orar e Deus, então, toca em ele sobrino e chama, mira, vamos pagar uma parte, queremos estar bem com meu outro pariente. Ou seja, ela buscou a paz, é uma maneira, em la prática é isso. Ela não quedou, este meu sobrino é malo, este aqui é bueno, e não, tu eres melhor que o outro. Como há algumas pessoas, né? Que no lugar de buscar a paz, busca o pleito, não? Busca echar gasolina en el fuego. Vê uma confusão e, no lugar de apagar o fuego, aumenta mais o fuego. Quantas pessoas fazem isso, não? Depois querem ser chamadas filhas de Deus. Os filhos de Deus são os pacificadores.